Guilherme e a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo jóia? Tudo bem por aqui. A gente está acompanhando há alguns meses a situação da cidade de Cosmópolis sobre o endividamento da prefeitura. Verdade, o prefeito que assumiu tomou um susto lá, né? 143 milhões de reais em dívidas, registrada a cidade no Cadim, que é aquele cadastro, né, dos endividados. E a informação que chega da cidade de Cosmópolis é de que o processo que originou na dívida, apesar do município aí tentar todos os mecanismos jurídicos admitidos em direito, já transitou em julgado. Não cabe mais recurso, Bruno. A dívida agora está inscrita em precatório. O pagamento, então, vai obedecer uma cronologia de pagamento. Então, por isso saiu lá do cadastro do Cadim. Mas não quer dizer que a Prefeitura de Cosmópolis não esteja devendo. Quando entra em precatório, como que fica a cidade? Como é que fica a prestação de serviço para o cidadão, Bruno? Fica mais comprometida do que já está, né, Carol? Traduzindo de maneira simples para o nosso ouvinte, né? Porque na realidade o que acaba acontecendo? Em algum momento o município vai ter que fazer esse pagamento. E não tendo como fazer, vai recorrer ao nível federal. Vale destacar que só nesses últimos dias o governo federal, né, na figura do ministro Haddad, por exemplo, chegou a comentar o volume, né, não vou lembrar agora de cabeça, mas comentou o volume de recursos que entrou aí na lógica das dívidas, né, ou seja, que teve que pagar relacionado a dívidas dos municípios. Por quê? Porque em muitas operações o governo federal é o credor dos municípios, Carol. Então, quer dizer, a situação vai ficar ainda pior, né? Por parte do município. Ele vai ter que fazer todos os ajustes fiscais que estiverem à sua altura para poder tentar resolver o problema. Insisto aqui, o município, diferente dos outros entes, sobretudo o ente nacional, não tem como ficar se endividando e jogando isso para frente. Em algum momento ele tem que fazer a lição de casa e vai ter que fazer o pagamento disso tudo. Como está em precatório, tornou a vida toda muito mais difícil, né, Carol? Porque nós estamos falando de pagamentos judiciais, né? Então, ou seja, pode vir bloqueios e etc. Claro, não pode afetar diretamente. Exato, não pode afetar diretamente ali, vamos dizer, as despesas regulares e tudo mais, mas tudo aquilo que está fora disso pode ser diretamente afetado, né? Então é um problema grave aí para o município, né? E detalhe, a gente está em ano de eleições, eu vou ficar de olho lá em Cosmópolis para ver o que os prefeitos vão prometer para as próximas eleições, né? Com o orçamento diante desse caos aí que nós estamos assistindo e acompanhando, né? A gente só lamenta, né, Carol? Porque ao longo desse processo como um todo, o tribunal dá os pareceres ali para que o prefeito também fique de olho e pense, olha, é preciso começar a fazer alguma coisa para alterar essa trajetória, não dá mais problema. A Câmara, em tese, deveria sinalizar, dizer, veja bem, não dá para ampliar os gases aqui, tem que começar a fazer a lição de casa, tem que começar a passar o chapéu em Brasília para ver se pinga alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que fazer para não chegar nesse nível de caos que virou agora o orçamento. E aí, diante disso, a gente infelizmente só lamenta, né, Carol? Porque quem vai ser afetado direto ou indiretamente será a população, infelizmente. E para ter uma ideia, na época, consultado aqui pela CBN, o professor de Economia da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, o Otávio Cabello, ele fez um comparativo para nós entendermos a situação de Cosmópolis, né? A arrecadação do município de 2023 era de 270 milhões, mais ou menos. Então, a dívida é praticamente metade do que a cidade ia arrecadar no ano passado. Então, o município, mesmo que tente muito e se empenhe agora, nesses próximos meses, é muito difícil pagar essa conta. Sozinho não consegue, Carol. Não consegue, Sozinho não consegue. Vai ter que bater lá na porta do ministério, vai ter que pensar em algum tipo de articulação, a porta de entrada, seja via deputados, lideranças partidárias, o que for, bater em Brasília e ver o que consegue lá para tentar dar uma desanuviada nessa situação caótica do município, viu, Carol? Infelizmente. É uma cidade com 73.474 habitantes, segundo o censo de 2020, que é o último que eu encontrei aqui. Cidade pequena. E não é só ela na nossa região, Pierangela. A gente também constatou uma outra cidade, né? A gente comentou até aqui na semana passada, se não me engano, sobre Itupeva, né? Que teve aquele problema. Que 200 milhões de reais. O prefeito assumiu e descobriu esse rombo maravilhoso de presente que ele assumiu após a saída de um outro prefeito. Infelizmente, cidades da região com essa situação, né? Você sabe só um ponto, Guilherme, só colocar um adendo nisso tudo para o nosso ouvinte. O que eu acho um tanto quanto absurdo é porque o legislativo, por vezes, vendo que nós estamos caminhando para o buraco nessas cidades, né, nessas nossas queridas cidades, eles já não começam desde lá de trás a acionar algum tipo de alerta. Convoca secretário,
Começa a tornar isso um fato público, traz o prefeito para poder se justificar do que está acontecendo, né? Traz à tona as informações, porque às vezes a impressão que passa, não estou dizendo que necessariamente seja isso, é que a galera é conivente com isso tudo, tá vendo indo pro buraco, fecha os olhos e não faz a sua parte. Poxa. E Bruno, talvez isso aconteça porque você está falando sobre a conivência, né? Geralmente é difícil o prefeito não ter a Câmara com a maioria favorecendo ele, né? Na maioria dos municípios Exato. acontece isso, né? Poderia articular, então. Exato, o governismo é forte, o governismo é muito forte, mas antes do governismo nós precisamos pensar no papel de representação dos vereadores e o compromisso público que se tem com as contas, né, Guilherme? É isso que me soa como extremamente estranho, né? Porque, veja bem, diante de uma situação dessa, prefeitos, não só agora, porque muitas das vezes o que a gente está vendo agora é o que está sendo colhido, obviamente, do que já veio de anos atrás, que pode ser que nesses lugares sejam atual mandatários, se for numa questão de reeleição lá atrás, ou pode ser que sejam pessoas diferentes. E aí o que me assusta, o tribunal não fez nenhum apontamento? Ah, conta outra, né? O tribunal já fez apontamentos de que aquilo não estava caminhando da maneira correta. Então por que você já não fez a correção de rumos como deveria lá atrás? E o prefeito tem que estar preocupado, porque muitos desses casos podem ser pegos aí por improbidade, né, ou pode ser mau uso, má gestão do recurso público, então é uma coisa grave, né? Não é brincadeira, vamos dizer assim. E só pra gente já finalizar, né, Bruno? Ontem tivemos a volta da Câmara, o início do ano legislativo, esse ano eleitoral, e a gente comentou ontem sobre uma proposta que estava na pauta, mas também tem uma outra aqui que foi aprovada para a criação de 420 cargos de agente administrativo aqui na Prefeitura, que serão preenchidos por concurso, segundo o Executivo. O objetivo dessa medida é suprir a defasagem no atual quadro de servidores. Um número expressivo, né, Bruno? É um número expressivo. Aliás, ontem, se a gente observasse a pauta da Câmara de maneira atenta, né, Guilherme, Carol e queridos ouvintes, nós estamos falando de uma espécie de afago aí do Executivo em relação aos servidores e aqueles que desejam vir a se tornar os servidores, né? Porque além desses 420 cargos que foram aprovados também, a gente teve a aprovação ali de um projeto de lei complementar de autoria do Executivo que alterava alguns dispositivos aí, a fim de autorizar o próprio Executivo a instituir o abono à assiduidade aos servidores e empregados municipais e também conceder o auxílio de refeição e passe-transportes em alguns casos lá que não estava muito claro. Então a sessão de ontem, assim, começando os trabalhos de 2024, fazendo alguns afagos aí nos servidores, né? Que a gente sabe também, vamos lembrar aqui, né? Porque na política não tem ponto sem nó, 2024 é ano eleitoral, a hora de fazer as benesses aí, atendendo às demandas dos servidores ou às necessidades da própria prefeitura. É agora, porque depois não dá tempo, né, Guilherme? Exato. Para falar em eleição, a gente precisa registrar aqui notícia que veio de Sumaré, o prefeito Luiz Dalben. Ele mudou de partido, né? Aproveitou a janela. Mudou para o PSD. Deixa eu tentar adivinhar. Ah, eu falei antes. Não, você falou antes, eu ia brincar, falei assim, deixa eu tentar adivinhar, não vai dizer para mim que foi pro PSD também. Que é quem tá passando o rodo aí, levando tudo que é prefeito, né? Do estado de São Paulo. Geral, né? Você sabe que na ciência política a gente usa um termo, né, Guilherme? É o chamado partido catch-all, né? Ou seja, aquele que vai pegando tudo e vai levando junto consigo, né? Vai levando boa, tudo. Essa é boa. Pois é, tem vários ali na lista, assim, né? Então, assim, também que participam do PSD... Gustavo Reis, Jaguariúna, Mário Botion, que é o de Limeira. Não, eles o Botion, já participaram. Sim. O Reis está no MDB, que eles participaram dessa cerimônia, mas nem todos estão no PSD, mas são aliados. Estão aliados, o Gustavo né? Reis, por exemplo, é do MDB, participou disso. Inclusive tinha representante do ex-partido, do Cidadania, do ex-partido do Dalben, estava lá também. Ou seja, não foi uma saída litigiosa, digamos assim. Vamos registrar essa listinha, hein? Chico Sardelli de Americana, Zezé Gomes de Hortolândia, Leitinho de Nova Odessa, Edivaldo Brisque de Montemor, Maurício Barão de Elias Fausto e o Fernando Capato de Olambra estavam neste encontro. Organizando as bases. Então, isso que eu ia te falar, estão organizando a base, né? É isso. E só tem só um adendo aqui, que o Luiz Dalben, ele é reeleito já, ele não vai poder concorrer a prefeito novamente em Sumaré, mas ele vai poder indicar, né, sucessor, tentar fazer o sucessor, né? Faz valer a voz dele, né? Sim, exatamente. É sobre isso. E outra, no PSD, que é um partido que tem mega recursos, né, e que está na antessala do governo do estado de São Paulo, né? O Kassab não brinca em serviço, meus queridos amigos. Tá certo, vamos acompanhar aí as próximas movimentações. Obrigada, Bruno. Obrigado vocês, queridos. Forte abraço, Carol, Guilherme, nosso ouvinte. Sigamos de olho, hein? Tem muito assunto aí pra gente bater um papo e tomar mais um café. Tá certo. Valeu.